O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. A melhor representação do coração de Jesus, sem sombra de dúvidas, é o Senhor crucificado, deixando sair do seu lado, aberto pela lança, o sangue e a água, que os padres da igreja interpretaram como sendo sinais do sacramento da Eucaristia, o sangue, e o sacramento do batismo, a água. Assim como Eva nasceu do lado de Adão adormecido, também a igreja, a esposa de Cristo, nasce do lado aberto de Jesus. Tanto o sacramento do batismo quanto o sacramento da Eucaristia, nós dizemos que são os sacramentos que fazem a igreja. Inclusive, há um canto que nós cantamos no momento da comunhão que afirma esta verdade, um canto que vocês com certeza conhecem. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor, a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Conhecem esse canto, imagino? A Eucaristia nos faz igreja, nos faz comunidade. Por isso que com o salmista a gente também diz, com alegria nós vamos beber do manancial da salvação. Com alegria nós vamos beber do sangue do Senhor e comungar de seu corpo, na expectativa de que, como pedimos naquela bonita ejaculatória, nós também tenhamos o nosso coração semelhante ao coração de Jesus. O que Deus diz ao seu povo através do profeta Oséias, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, é sempre bom nós tomarmos para a nossa meditação e leitura naqueles momentos em que a gente experimenta uma solidão muito grande, para que a gente se coloque de novo na presença de Deus e ouça Ele dizendo para nós isso que Ele disse hoje ao povo: eu te amei quando você ainda era uma criança. De certa forma, Deus está dizendo: eu salvei você das trevas. Essa ternura de Deus para conosco até nos assusta em certo sentido, porque por conta do pecado a gente se sente muitas vezes não merecedor desse amor tão grande que Deus quer derramar sobre nós. E quantas vezes nós temos medo de fato dessa ternura de Deus, um medo que automaticamente nos impede de experimentar essa ternura em nós, porque a gente também, graças ao medo, não se abre ao Senhor com toda a sinceridade. E por isso, às vezes, nós acabamos sendo duros, sendo muito severos, sendo castigadores, pessoas que às vezes cobram demais dos outros, mas em si mesmo não percebem que precisam mudar, pessoas sem ternura. E sem ternura não só para consigo, mas também, sobretudo, para com os outros. Porque às vezes o irmão cometeu algo há 20 anos, eu carrego um certo ressentimento dele até hoje. E ainda sou capaz de dizer
a alguém que eventualmente quer se aproximar deste irmão. Cuidado, hein? 20 anos atrás, ele fez isso. Como se as pessoas não fossem capazes, ou não fosse possível as pessoas mudarem de vida, ou as pessoas serem diferentes. Todos nós podemos mudar, e imagino que todos nós mudamos. Ninguém é o mesmo de 10 anos atrás, eu acho, porque se tem alguma coisa muito errada. Porque a nossa caminhada cristã, ela sempre vai ser um processo de maturação. E ainda na primeira leitura, o Senhor Deus diz que era para o povo como quem leva uma criança no seu colo. Bonita esta imagem. Deus como alguém que leva o povo como levava uma criança no colo. E Deus também, diz ele, se rebaixava e dava de comer a este povo. Duas coisas importantes para a nossa vida. A primeira é que o Senhor Deus nos ensina a caminhar. E a segunda é que o Senhor nos alimenta. O caminho do Senhor, nós o sabemos pela palavra, que está sintetizada para nós nos mandamentos, que são a síntese daquilo que Deus espera ou não de todos nós. Mas, ao mesmo tempo, o alimento é a própria Eucaristia, na qual Ele mesmo se dá totalmente a nós para ser um conosco. Naquele momento em que o Padre ergue a Eucaristia e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor está dizendo também a você: eu estou aqui, todo para você. Venha você também até mim, mas se abra a mim. Se abra a mim. Com o perdão da expressão, se a gente comunga, mas não se abre para Jesus, a gente é mero consumidor de hóstia. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso, né? A Eucaristia tem que de fato transformar. Deus olha para nós através de seu Filho Jesus na Eucaristia e prova que de certa forma Ele não nos deixou sozinhos à mercê de nós mesmos. Aliás, isso desde que o ser humano é ser humano. A gente volta, por exemplo, no relato da criação, quando Adão e Eva pecaram e Deus os expulsou do paraíso, e ali existe um detalhe para o qual pouca gente reparou ou repara, mas que é bastante fundamental porque mostra que, apesar de tudo, de toda a pena pelo pecado que cometeram, Deus também não iria deixá-los sozinhos, assim como também não deixa a nós sozinhos à mercê de nossa própria sorte. O texto diz que o Senhor, percebendo que eles estavam envergonhados porque estavam nus, fez para eles uma veste. Deus os vestiu. Sabe aquele cuidado de mãe, quando a gente está saindo de casa, por exemplo, num dia como hoje? Você não vai levar a blusa? Você não vai levar o guarda-chuva? Foi o que Deus fez com Adão e Eva. E nestas palavras da mãe, do pai, seja de quem for, a gente se sente amado. Assim também foi Deus para com Adão e Eva lá no início. Um sinal para mostrar que não nos deixaria sozinhos à mercê de nossa própria sorte. Deus sempre permanece cuidando de nós. Ele não nos força a seguir o seu caminho, e nem poderia fazê-lo, mas Ele faz de tudo para mostrar que o seu caminho é o melhor. Estas são as verdades que a solenidade do Sagrado Coração nos traz. Neste dia também nós teremos duas novas irmãs que passarão a fazer parte do apostolado da oração, que são a Shirley e a Silvana. Onde está a Silvana? Aonde? Lá no fundo, a Silvana. As duas passarão a fazer parte também do apostolado da oração. Na verdade, eu sempre digo isso, quando celebramos aqui as sextas-feiras de manhã, este apostolado, que é da oração, é um apostolado que é de todos nós. De todos nós. Eu me lembro de Dom Angélico, que vocês, pelo menos os mais velhos, devem ter conhecido, e Dom Angélico dizia: quem não reza, vira bicho. Exatamente. Quem não reza, vira bicho, dizia Dom Angélico. E de fato, a oração, antes de tudo, ela tem sempre um caráter positivo, porque ela nos ajuda a ir para frente. Cada dia que amanhece, por exemplo, se eu acolho na oração, este dia vem acompanhado de uma certa coragem, para que os desafios que eu vou enfrentar naquele dia não sejam encarados como dificuldades que vão empacar a minha caminhada, mas sim como ocasiões para o meu crescimento e, portanto, para o meu encontro com Deus. A oração nos ajuda também a perceber o quanto nós somos fracos, o quanto somos pequenos, não nada.
Existem algumas músicas na igreja que falam que a gente não é nada. Isso é um absurdo, é até pecado dizer uma coisa dessa, né? Nada nós não somos, não. O próprio Senhor, quando nos criou, disse: Deus viu e viu que era muito bom que o homem fosse criado. Nós somos pequenos, somos diante de Deus minúsculos, mas nada nós não somos, não. Eu não sou nada e do pó nasci, não sei alguma. Se você nasceu do pó, alguma coisa você é. Você não tem como você não ser nada, né? Dizer que você não é nada é um pecado diante de Deus que criou você. Na mente de Deus nós sempre fomos alguém a ser criados, e alguém que pode inclusive ser diferente, né? Então a oração de alguma forma nos ajuda a nos reconhecermos frágeis, pequenos, não nada, mas pequenos, embora ao mesmo tempo a oração também se torne a nossa fortaleza. Porque por mais fraco que a gente esteja, quando a gente reza, a gente sente a mão de Deus tocando e nos colocando em movimento. Todo mundo precisa dessa interioridade, de se retirar de vez em quando para um espaço e um tempo dedicado para o relacionamento com Deus. O que não significa naturalmente fugir da realidade, porque na oração Deus nos toma, nos abençoa, mas também depois nos envia, nos reparte, nos oferece. Todo cristão é chamado a se tornar nas mãos de Deus um pão repartido e também um pão partilhado. E nesse sentido, hoje que também é um dia especial para o apostolado da oração, e eu quero também dizer especialmente a vocês, claro que vale para todos, mas especialmente a vocês, hoje é um dia também para renovar a confiança filial em Deus, filial de filho mesmo, né? É preciso ser humilde, reconhecer-se filho de Deus, repousar de fato no colo do Pai e confiar nele. Jesus diz no Evangelho que para entrar no reino dos céus é preciso que a gente se faça pequeno como as crianças, no sentido de que as crianças, elas sabem confiar no Pai, sabem que sempre vai ter alguém que vai se preocupar com elas, vai ter alguém que vai dizer para elas o que elas têm que comer, vai ter alguém que vai vesti-las e assim por diante. Elas não se preocupam com nada, porque tem alguém que faz as coisas por elas. Esta é uma atitude fundamental. Confiança como uma criança que confia nos seus pais. Saber com humildade que Deus cuida de todos nós e ao mesmo tempo se recorda também de nós. Em Deus nós estamos sempre vivos, no seu sagrado coração. Por isso a gente precisa ter, como as crianças, até uma certa inocência, como um menino, que se eu não me engano, eu até contei essa história quando fiz aquela minha fala no grupo de oração, né? Uma certa inocência no sentido de que, eu me lembro do netinho da minha amiga, por exemplo, que na verdade é uma mãe para mim, né? Certa vez, um menininho de 3, 4 anos decidiu se esconder do avô que ia chegar. Ele simplesmente sentou no canto do sofá, pegou uma almofada e colocou na frente da cara, né? E disse para a avó: avó, fala para ele que eu não vim hoje, tá bom? E ficou lá. Aí quando o avô pôs a chave na porta e entrou, ele disse: vô, hoje eu não vim, tá bom? E continuou lá parado, né? Mas é uma confiança de que ele estava conseguindo fazer aquilo que ele queria. Dizer que ele não estava ali, com uma almofada no rosto. A confiança. Esta confiança é que nós precisamos ter também em Deus. Uma confiança, de certa forma, até ingênua, mas firme de que vai se conseguir aquilo que quer. Por isso que diante do coração aberto de Jesus, só nos cabe de fato contemplar, orar, lembrando que a oração também, isso é importante, especialmente a vocês do apostolado, a oração não é uma prática para me dar um pouquinho de paz no coração, e também não é um meio para que eu alcance de Deus aquilo que me interessa, porque se for assim, a oração é movida por egoísmo, e não é oração, né? Eu rezo para estar bem, como quando eu estou gripado e tomo uma aspirina. Não é assim que funciona, né? Eu rezo para ter alguma coisa, isso também não é oração, isso é fazer negócio com Deus, é outra coisa. A oração é algo de mais profundo, inclusive é uma obra de misericórdia espiritual, que quer levar tudo para o coração de Jesus e deixar que Ele encaminhe tudo. As irmãs que hoje passam a integrar este apostolado, a Shirley e a Silvana, e também a Maria Cândida e a Maria das Graças, que vão fazer a troca da fita, né? Lembrem-se da seriedade deste compromisso que estão assumindo, e vocês também que já estão no apostolado. Ser membro do apostolado não é só andar com essa fita vermelha bonita nos ombros, né? É principalmente, e eu digo, junto comigo,
carregar o povo nos ombros. Por isso que a fita é no ombro, não é no pescoço, é no ombro, né? Carregar o povo nos ombros, intercedendo a Deus pelas necessidades de todos e também da igreja. Esse é o apostolado de vocês, a oração. Hoje também é o Dia Mundial de Oração pela santificação do clero. Por isso, encerrando, eu queria propor a vocês um minuto de silêncio e pedir para que você reze por todos os ministros ordenados da igreja. Reze pelo Papa Francisco, que precisa muito do nosso apoio. Reze também por Dom Manuel, nosso bispo diocesano, que já está se encaminhando para o fim de sua missão, logo mais ele vai se aposentar. Rezem também por mim, o pastor que Deus colocou aqui nesta paróquia, e por todos os padres que vocês conhecem, para que, exemplo de Jesus, todos nós tenhamos também um coração dócil à palavra e à vontade dele, que afinal é quem nos leva adiante. Então, em silêncio, rezemos por todos os padres.